Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente dá início, então, a um novo conteúdo lá da apostila 2, tá? Aqui em cima vocês podem ver, né? Nós já estamos aí na seção 3.2 do módulo 3 da apostila 2, já do segundo bimestre. E hoje a gente vai abordar um assunto que muita gente é interessada, porque quer saber como aconteceu, como não aconteceu, que é exatamente a Alemanha ali no período entre guerras, ou no pós-Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver a ascensão do fascismo alemão, que a gente conhece também como nazismo, tá? Que é um período de um regime totalitário. Então vamos tentar observar aí como é que essas coisas aconteceram na Alemanha, ok? Bom, eles vão ter um cenário, digamos assim, político e econômico muito parecido com o que aconteceu na Itália, tá? Então, os anos iniciais, logo após a Primeira Guerra Mundial, o que que você vai ter ali colocado na Alemanha? Inicialmente, alguns reflexos vindo ali do Tratado de Versalhes. A Alemanha tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial, e aí, como punição por ela ter sido condenada, digamos assim, a ser a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial, ela vai ter algumas sanções, tá? Então, ela vai perder algumas terras, ela vai ser obrigada a pagar uma indenização para os países vencedores, ela vai ter uma limitação na formação do seu exército, tá? Então, várias punições vão ser colocadas em torno da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E aí, o que, que vai acontecer na Alemanha? Vai acontecer que uma região central da Alemanha, ali na Turíngia, numa cidade chamada de Weimar, vai ser, digamos assim, decretado um novo poder na Alemanha, que vai ser uma república. Tá? Antes, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era uma monarquia. Né? Tinha lá um imperador, e esse imperador vai ser destituído após a Primeira Guerra Mundial e vai se fundar então uma um novo poder na Alemanha, e esse poder vai ser republicano. E aí o que, que vai acontecer? Esse governo que vai assumir a Alemanha, ele é de uma tendência social-democrata, porque ele tinha que reunir, digamos assim, todos aqueles que eram opositores àqueles nazistas, ou melhor, aqueles nazistas não, porque os nazistas ainda não existiam, mas todos aqueles que comandaram a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, tá? E o que, que essa República de Weimar vai fazer? Ela vai produzir uma nova constituição muito orientada por aquilo que os Estados Unidos queria. Estados Unidos, Inglaterra, França, todos aqueles que venceram a Primeira Guerra Mundial. Então, terá a orientação, digamos assim, desses países nessa nova Constituição alemã. Porém, ela, ela vai ser muito ajudada, principalmente pelos Estados Unidos, logo após a Primeira Guerra. Vai ter vários investimentos dos Estados Unidos. Só que vem a crise de 29, né, que a gente já viu no bimestre passado. E com a crise econômica de 29, essa política da República de Weimar vai fracassar. Por quê? Porque a Alemanha vai entrar em crise. A Alemanha vai passar por uma forte desindustrialização, então vão se fechar várias vagas de empregos, vai aumentar o desemprego e a inflação vai aumentar, logo após a crise de 29. E aí, como a gente já viu também quando a gente falou de Itália, a Alemanha vai entrar num caos. E aí, na apostila de vocês, tem um trechinho de um texto de um cientista político brasileiro chamado Vamire Chacon. Ele escreveu um livro chamado A Questão Alemã. E esse trechinho explica muito o que aconteceu na Alemanha no pós-Primeira Guerra, né? Olha só o que diz ali. O caos é mau conselheiro. Os eleitores alemães acabaram dando aos nazistas, que se proclamavam nacionalistas e socialistas, uma significativa maioria em 1932. Mediante alianças com outros grupos conservadores, eles alcançariam maioria absoluta em 1933, fazendo Adolf Hitler primeiro-ministro ou chanceler. Então, como eu já falei para vocês na aula sobre o fascismo italiano, né, esses regimes totalitários, assim como o regime hitlerista ou o regime fascista na Itália, eles vão aproveitar de uma crise econômica e social para poder chegar ao poder. E agora a gente vai observar como é que isso aconteceu na Alemanha. A gente viu na aula passada como isso aconteceu na Itália e a gente vai ver agora como isso aconteceu na Alemanha. Bom, a partir da década de 20, né, na Alemanha, vão ocorrer diversos investimentos estadunidenses na Alemanha. Então, os Estados Unidos vai investir, porque os Estados Unidos, na década de 20,
está passando ali pelos loucos anos 20, que aí era digamos assim, um crescimento econômico exacerbado, tanto isso vai acabar na crise de 29, né? E aí, esses investimentos dos Estados Unidos na Alemanha vão impedir uma revolução social comunista ou socialista comunista aos moldes da União Soviética. Porque na Alemanha, tá, a Alemanha já vinha numa crise econômica, e isso vai ser pontuado ali pós Primeira Guerra Mundial, devido às sanções lá do Tratado de Versalhes. E aí, para não acontecer, ou pelo menos para eles não serem influenciados, né, pelas revoluções bolcheviques que tinham acontecido na União Soviética, os Estados Unidos vão investir dinheiro. Isso vai impedir que esses grupos tivessem espaço, digamos assim, dentro da Alemanha. Só que, como eu disse para vocês, em 1929 acontece uma crise econômica. E o que vai acontecer? Com a crise econômica, as pessoas que dependiam de empregos nas indústrias, etc., elas vão agora tornar as ideias social-comunistas novamente viáveis. Antes, elas não tinham espaço porque havia um investimento, havia emprego, e elas não tinham necessidade, digamos assim, de ter demandas dos trabalhadores sendo atendidas. Após a crise de 29, quando você vai ter uma série grande de desemprego, você vai ter pessoas começando a passar fome, as ideias socialistas comunistas começam a ganhar vida novamente na Alemanha. Só que aí tem um porém. A esquerda alemã, ou Partido Comunista Alemão, eles não estavam articulados ainda. Eles não estavam, digamos assim, eles não tinham um projeto de tomada de poder. E aí o que vai acontecer? Enquanto a esquerda, o Partido Comunista Alemão vai se organizando, ao mesmo tempo, os empresários alemães escolhem os políticos de direita para defender os seus interesses. Então você tem de um lado os trabalhadores começando a se organizar através do Partido Comunista, e você tem do outro lado os empresários investindo dinheiro em geralmente políticos da direita para poder então defender os seus interesses. E aí o que vai acontecer? Esses empresários, esses políticos de direita vão, digamos assim, se juntar, se agrupar em torno de um partido, que ele vai começar com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mas depois ele se torna simplesmente Partido Nacional Socialista. E aí a palavra nazista é uma corruptela, é quase uma abreviação de nacional-socialismo, nazismo, tá? Então, o nacional-socialismo, que depois vai se transformar em nazismo, vem deste partido político, tá? Então, você vai ter empresários e principalmente aquelas pessoas ligadas à indústria que vão apoiar esse partido. Em 1923, o que você vai ter ali? Os nazistas, então, vão tentar chegar ao poder. Só que eles não vão tentar chegar ao poder em 23 através das eleições, através da política em si. Eles vão tentar dar um golpe de Estado. E que golpe de Estado é esse, né? É um evento chamado como o Putsch de Munique, ou também como que eles chamam de golpe da cervejaria. Alguns políticos ou alguns líderes desse Partido Nacional Socialista estão numa cervejaria, eles tentam se organizar nessa cervejaria e ir até a sede do governo federal e derrubar o presidente da República de Weimar e tomar o poder à força. Obviamente, eles não vão conseguir, tá? Eles serão derrotados, eles serão presos, eles vão ser condenados, os líderes, né, desse golpe de Estado vão ser condenados a 5 anos de prisão. Porém, eles só vão cumprir 9 meses. Mas isso é um momento muito importante da história para a gente poder entender um pouco como isso vai acontecer na Alemanha, tá? Nesses 9 meses que Hitler e seus comparsas que queriam dar um golpe no governo ficam presos, o Hitler vai aproveitar para escrever um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, e nesse livro vai estar já várias características do que vai vir ser o regime nazista ali na década de 30. Quais são os elementos que já estão colocados nesse livro, Minha Luta, do Hitler? Tá? Tem ali já um antissemitismo, que é o ódio aos judeus, e depois eu vou explicar um pouco por que eles têm por que eles têm esse ódio aos judeus. Tem também a teoria do espaço vital, que seria a ampliação das fronteiras da Alemanha. E essa ampliação das fronteiras, ela indica que teria que formar uma grande nação alemã.
E por que que eles precisam, digamos assim, formar uma grande nação alemã? Para fazer valer o terceiro ponto que eu coloco aqui, que é a superioridade racial. Eles acreditavam pertencer a uma raça ariana, que seria uma raça superior, e eles queriam fundar então o terceiro Reich, né? O terceiro reino, o terceiro império alemão, ok? Então você tem essas características colocadas aí nesse livro, Minha Luta. E aí vamos chegar na década de 30, né? Quando tudo vai se desenrolar. O que vai acontecer na década de 30? Vai acontecer eleições. A República de Weimar falhou, né? Ela não vai dar certo. E aí, nas novas eleições, a Alemanha vai se dividir. Tanto é que o Partido Nacional Socialista vai conseguir ter 107 cadeiras no Reichstag, que é o parlamento alemão, e os comunistas 77. Os liberais, que eram aquelas pessoas que comandavam a República de Weimar, eles foram praticamente eliminados da política, ninguém votou neles, né? Então ficou dividido a Alemanha entre esses dois grandes partidos, o Partido Nacional Socialista e o Partido Comunista. Ali no início da década de 30, o Partido Nacional Socialista vai fazer algumas eleições para decidir, então, quem comandaria, digamos assim, o partido e quem seria, então, o presidente da Alemanha. O Hitler vai concorrer com o Hindenburg e o Hindenburg vai ganhar. Então, em 1930, no início da década de 30, quem vai ser eleito presidente do partido e logo depois presidente alemão vai ser um marechal, Marechal Hindenburg. Em 33, tá? Devido à pressão e também à questão dos nazistas, né, ganharem bastante influência no parlamento, o Hitler vai ser indicado como primeiro-ministro, ou chanceler, que na Alemanha tem o nome de chanceler, né? Então Hitler vai ser indicado. Então, tem uma grande questão, né, que sempre dizem, o Hitler chegou por maneira democrática, eleito. Não, isso não é verdade, tá? Assim como na Itália você tinha lá o papel dos camisas negras, que ameaçavam, violentavam e até oprimiam a oposição, você vai ter o mesmo papel dos nazistas na Alemanha. Então Hitler vai chegar no poder, vai ser indicado devido ao grau de intimidação que ele conseguia colocar nos seus adversários políticos, tá? Tanto é que olha só o que vai acontecer e como é que o Hitler vai chegar no poder, né? No mesmo ano de 33, quando ele é indicado para o cargo de chanceler, vai ter um incêndio no parlamento alemão. E aí eles vão acusar os comunistas de terem feito esse incêndio. E aí o Partido Comunista é colocado na ilegalidade. Então vai começar uma perseguição sistemática e violenta da oposição. Então uma das características principais quando a gente fala de fascismo, ou até mesmo de nazismo, é quando você não permite que tenha oposição. Porque nem todo mundo precisa pensar igual, né? Então você pode permitir que haja oposição. Isso não tem nada a ver com torcer contra, mas não, as pessoas pensam diferente, têm diferentes interesses na mesma sociedade, né? Olha só que interessante, tem um trechinho aí também na apostila de vocês, de um livro chamado O Antissemitismo na Era Vargas, de 30 a 45, da Maria Luísa Tutti Carneiro. Olha só o que ela fala. A década de 30, sobretudo após a ascensão dos nazistas ao poder, marcou a vida de uma parcela significativa do grupo judeu. Muitos foram proibidos de negociar, de ensinar, de clinicar fora de seu grupo. Logo depois, foram impedidos de usar as mesmas conduções dos restantes da população. Deviam portar uma estrela amarela no braço, como elemento identificador. Passaram a ter que morar em bairros separados e vigiados, os guetos, e daí foram levados para os campos de concentração e de extermínio. Bom, o que vai acontecer na década de 30 na Alemanha? Esse grupo nazista, eles olhavam os judeus com muita desconfiança, tá? Eles acreditavam que os judeus eram culpados, de certa forma, pela pobreza ou pela crise econômica que acontecia na Alemanha. Os judeus, eles eram muito ligados ao mercado financeiro, ao comércio, então eles tinham grana. Só que os judeus, como eles têm uma cultura muito própria deles, eles acabavam não se relacionando muito com a população alemã. Então, os nazistas, e com Hitler no poder, vai começar também uma perseguição a essas populações.
Então, inicialmente, eles vão confiscar a riqueza desses povos, ou dos judeus, né? Vão pegar lá o excedente de capital que eles têm e vão confiscar, o governo alemão vai fazer isso. Depois eles vão proibir que os judeus tenham qualquer contato com outros alemães. Então, por exemplo, eles vão poder praticar as suas profissões apenas no campo dos judeus. Depois eles vão limitar a circulação dos judeus na Alemanha e eles vão ter que vão poder circular apenas nos seus guetos. E logo depois eles vão concentrar esses judeus num campo que vai ser chamado de campo de concentração. E algum desses campos de concentração não era apenas campo de concentração, era campo de extermínio. E aí, gente, é bem importante destacar isso aqui. Há uma diferença entre duas coisas. Campo de concentração é quando você concentra pessoas no mesmo lugar. Campo de extermínio é quando você leva as pessoas lá para morrer. Campo de concentração teve nos Estados Unidos, teve no Brasil, teve em vários lugares do mundo. Porém, campo de extermínio teve apenas na Alemanha. Ok? Isso faz o regime nazista ser tão cruel. Que é exatamente você pegar uma população ou um conjunto de pessoas, levá-las de trem até um determinado campo e, praticamente como numa indústria, você acabar com a vida dessas pessoas. Tinha a hora marcada para isso acontecer. Tá? Então, isso faz com que o regime nazista seja tão cruel. Caminhando agora para o fim, né? Como é que foi, então, o nazismo no poder? No ano de 1934, um ano depois do Hitler chegar a chegar ao cargo de chanceler, né? Ele vai transformar, devido à perseguição dos comunistas, etc., ele vai transformar o Partido Nacional Socialista como o único partido da Alemanha. A mesma coisa que o Mussolini fez na Itália com o Partido Fascista, tá? Partido Nacional Fascista. Em 1934, o presidente da Alemanha, o Hindenburg, vai acabar falecendo. E aí o que o Hitler vai fazer? Ele vai acumular os cargos de presidente e de chanceler, e aí ele vai começar a ser chamado de Führer, que é o único guia, né? E aí você vai ter algumas características dessa ideologia nazista alemã que vai levar a Alemanha até a Segunda Guerra Mundial, que é a superioridade racial. Eles então acreditavam que eles eram uma raça superior, a raça ariana. O antissemitismo, o ódio aos judeus, que eu já expliquei por que eles tinham esse ódio aos judeus. A propaganda de rádio e cinema, tá? Então você vai ter lá o cinema da Leni Riefenstahl, o filme mais famoso dela é Nuremberg, também tem um outro filme chamado Triunfo da Vontade, que mostra exatamente a propaganda desse exército gigante, da população alemã e etc. Você vai ter também o papel da educação nos livros didáticos, as frases nacionalistas, o culto ao Adolf Hitler, a questão da simbologia, o braço estendido, você tem a suástica, a cruz gamada, você tem uma série de símbolos, tá? Que vai mostrar esse Estado nazista, ou vai exaltar esse Estado nazista. Você vai ter a exaltação das massas e você também vai ter esse culto ao líder do Adolf Hitler, ok? Então você tem esse conjunto de características aí dos nazistas do poder. Pessoal, por hoje era isso. Peço que vocês façam as atividades dessa unidade, né, da 3.2 ali, são 3 perguntinhas. Na quarta-feira eu lanço o vídeo aqui de correção e na quinta a gente tira as dúvidas. E aí eu tenho algumas perguntinhas e vou indicar alguns vídeos para vocês assistirem também sobre esse tema, ok? Galera, era isso, um grande abraço e até a próxima.